Vamos lembrar todo mundo que está escutando aqui quais foram as bancadas que foram a favor da privatização, já que tocamos na pauta do Legislativo. Olha, eu vou te dizer o seguinte, foi uma vergonha o que aconteceu na Assembleia Legislativa, tá? Uma vergonha para o mundo, não foi nem para o Estado do Rio Grande do Sul, e uma vergonha para a história da Assembleia Legislativa, né? É mais fácil você dizer assim, ó, as bancadas que estiveram ao lado da sociedade, PDT, PT, PSOL, na integralidade, né? E aí veio o doutor Tiago Duarte, o Tiago Simo, Patrícia Alba e Capitão Macedo, e se eu esquecer alguém, eu acho que é mais ou menos... daqui a pouco eu lembro do outro deputado ali, que também votou conosco, Ayrton Lima, deputado Ayrton Lima, que a gente tem que deixar... Essas pessoas se interessaram em nos ouvir e interessaram em votar com o povo. Vou dizer assim, ó, nós falamos com quase todos os deputados. Todos os deputados ouviram a mesma coisa que nós conseguimos falar, mas foi uma vergonha, tá? Primeiro, o presidente da casa, o pré-candidato a deputado federal, a mando do seu mentor, que é pré-candidato do MDB a governador, o seu Moreira e o Gabriel Souza, eles fizeram uma coisa, o Gabriel fez uma coisa absurda. Ele contabilizou um voto de quem não estava na casa, de quem não votou, e trocaram no painel um voto, lá na votação da PEC. Gente, é assim, ó, eu votei, vamos imaginar assim, ó, o Rodrigo e o Jones são candidatos. Eu votei no Rodrigo. Aí eu saí, fui para casa, me arrependi, cheguei lá na urna e pedi para o cara da urna dizer, tchê, cara, eu me arrependi. Rodrigo, eu quero votar no Jones. E o cara, não, beleza, vai lá, anula o meu voto no Rodrigo e bota o Jones. Aí o outro carteiro, né? Carteiro, que, né? Sério, isso aconteceu. Né? Um deputado do PTB, né? Um deputado do PTB, aliás, a bancada do PTB, toda ela votou pela privatização, óbvio, né? Tem teta no governo, vai fazer o quê, né? Se não, perde, né? Enfim, aí outro caso, o carteiro, ele na época era híbrido, né, virtual, como hoje também tá, né? Então o carteiro estava em Caxias, ele não conseguiu votar, ele caiu na hora a internet, né? E aí ele não votou. E o Gabriel Souza contou o voto dele. E depois ele volta, o carteiro volta e diz, apesar de eu não ter votado, eu seria favorável à privatização. Daí o Gabriel, mas eu contabilizei teu voto, então tu não votou. E aí eles deram risada. E nós entramos na justiça, a justiça disse o seguinte, amigos, olha a justiça gaúcha, eu não vou me meter, que o poder é legislativo, eu sou judiciário. Lógico que amanhã depois esses caras, o legislativo vota o reajuste do judiciário. A gente tem que fazer essa colagem. E aí no segundo turno também foi um absurdo. E pode ver, esses deputados, se o pessoal quiser pesquisar, né, quem já não pesquisou, o pessoal, a maioria aí que está em andamento já pesquisou isso, a maioria dos deputados, 90% dos deputados que votaram pela PEC para retirada do plebiscito no primeiro e segundo turno, pode contar. Peguem as datas e vai ter lá obra do cara. É asfaltinho do Paparico Bach, em determinado local ele botou asfalto. É o Gabriel Souza, aqui em Bé, onde o pessoal fez essa lambança também na Câmara de Vereadores, duplicação da Paraguaçu, investimento, trocaram a vida das pessoas por asfalto. Então eu digo o seguinte, nós temos que repensar muito o nosso voto neste ano, aliás, eu ainda estou no ano passado, né? Neste ano de 2022, nós temos que olhar para não votar no executivo para um caminho, mas nunca deixar o legislativo de lado. Porque se nós optarmos em colocar centro-esquerda no Palácio Piratini e no Congresso Nacional, nós temos que ajudar a colocar deputados também que ajudem
a fazer isso. Pelo menos ter 1/3 para não sofrer impeachment, né? Então, pelo menos isso. Né? Pelo menos isso nós temos que ter dentro da Assembleia e da Câmara Federal. Então, pessoal, além de nós olharmos, temos que procurar... às vezes eu fico assim, Jones e Rodrigo, mas eu lá na minha cidade, o fulano de tal é do partido do PP, por exemplo. Eu vou votar nele porque ele é meu vizinho, gente boa, Cara, esse cara vai fazer campanha ano que vem, esse ano, aliás, para o deputado do PP, velho. Com todo isso, nós temos que ter essa noção. A gente tem que mudar a sociedade começando por casa. Não adianta, esse ano vai ter que adiantar, né? Mas eu tenho que ter esta consciência de que o cara que hoje é de um, ele vai amanhã, depois, fazer campanha para aquele deputado que votou contra mim, lá na Assembleia Legislativa. E nós, hoje, temos sempre que deixar isso muito claro. Muitos deputados não olharam para a água, não olharam para aquilo que tinha que ser a Corsã como um bem social, não deram bola para os 400 milhões de reais da Corsã de lucro, de 1 bilhão e 400 milhões que a Corsã teve de retorno da imunidade tributária, que o pobre não paga imposto em cima da água, que o pobre tem tarifa social. Eles não olharam isso, eles apenas olharam a sua reeleição. E aí torceram para que o Sindiágua resolva o problema deles, né? Tem muitos torcendo. Hoje que a gente manda ainda, eu tenho alguns contatos, aí eu mando, olha, deputado, tal, não, vamos lá, vamos junto. Mas eu sei que ele votou contra mim, né? De repente ele está torcendo que o Sindiágua resolva o problema que ele causou, né? Mas tudo bem, vamos tentar resolver, vamos tentar tocar adiante esse negócio. Então, eu digo assim, ó, a Assembleia Legislativa foi um show, mas um show de horrores, o que eles aprontaram durante a PEC e depois na lei da privatização, a gente sabia, né? E aí tem uma coisa que a gente fez naquele momento, Dionis e Rodrigo, e assistência, a gente, quando perdeu o primeiro turno, viu que desse mato não saía coelho. E aí a gente resolveu falar com prefeitos, e por isso que a Corsã hoje só conseguiu 74 prefeitos, porque quando eles se deram conta que eles teriam que falar também com os prefeitos para modificar o contrato de programa, para conseguir privatizar, era tarde. Nós já tínhamos ido em muitos prefeitos. Só eu visitei mais de 100 prefeitos, e mais toda a direção do Sindiágua visitou tantos números. Às vezes a gente repetia prefeito, repetia vereador, e alguns até nos ouviram 2, 3 vezes e ainda foram lá e assinaram, né? Mas a maioria, como a gente viu aqui, não assinou. E aí, só para complementar a informação do que a gente ainda está fazendo, nós colocamos ações no Tribunal de Contas do Estado que gerou um inquérito especial, um processo especial lá no Tribunal de Contas, que estão investigando a privatização da Corsã, e o governador foi intimado, né, hoje a dar explicações a respeito também lá no Tribunal de Contas. Então, a gente tem alguns processos lá, e também, principalmente, né, fizemos na CVM, na Comissão de Valores Mobiliários, né, que é a que controla a Bolsa de Valores. Nós temos como objetivo fazer 4 ações lá. Nós já entregamos uma ação há 10 dias lá na CVM, há 12 dias, aliás, na CVM, então deixar claro isso, há 12 dias atrás nós entregamos a nossa primeira representação na CVM, e temos mais umas 3 ou 4 aí para fazer. Então, até o final do ano vai ter muito trabalho, e nós vamos barrar essa privatização, mas sempre olhando na essência dessa pergunta para dentro desta eleição deste ano e para dentro da Assembleia Legislativa, porque é importantíssimo nós termos o Executivo, evidentemente, mas nós termos também legisladores para que o governo, para conseguir governar, não tenha que se entregar também para o centro-direita.